Fala pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje eu vou te contar como que você pode estar protegendo dados sensíveis nos seus scripts em Python. E além de proteger esses dados, você vai conseguir deixar o seu script cada vez mais flexível e mais seguro, beleza? Então vamos lá, bora pro conteúdo. Toda vez que a gente precisa criar um script ou um programa de computador que seja, né, que a gente está fazendo o seguinte, a gente está fazendo isso para resolver um problema. Como assim, Robert, resolver um problema? Vamos lá. Vamos supor que você precise conectar em um servidor remotamente e executar alguns comandos. Você consegue fazer isso de forma manual, mas isso não atende. O seu problema é conectar nesse servidor, executar alguns comandos, porém de forma automatizada, sem que você tenha que seguir todos os passos. Então você cria um script. Vamos supor também que você precisa se conectar em alguma API para recuperar algumas informações e armazenar essas informações em um banco de dados e enviar para outra API. Sempre que você faz isso, você está tentando resolver um problema que você ou sua empresa está tendo. Maravilha! E é natural que a gente comece os nossos scripts, né? Quando a gente é um iniciante em Python, comece com um script simples e aí a gente vai evoluindo. Mas essa dica que eu vou trazer para você hoje nesse vídeo, ele vai fazer com que você, mesmo sendo um profissional de infraestrutura que não tem tanto conhecimento em programação, está começando a criar os seus scripts, a ter um script mais seguro e também muito mais flexível. Sem a necessidade de você ter o quê? Anos de experiência. Então muita gente acha que eu preciso de muitos anos criando script para saber algumas coisas. Na verdade, você precisa aprender da maneira correta. E é o que eu estou tentando passar aqui para vocês. E quem fala, né, é uma pessoa que também é de infraestrutura e já passou por diversas etapas da programação ali com Python e hoje cria diversas soluções para atender a demanda dos nossos clientes aqui. Então, vamos falar aqui um pouco dos problemas comuns, né, que nós temos hoje em dia. Recentemente, eu precisei criar alguns scripts para conectar em uma API e esse script ele vai gerar um relatório, uma documentação, um inventário. É uma forma de resolver um problema do cliente, mas que agrega também muito valor para o cliente, porque tirar esse relatório de forma manual é totalmente inviável. Fizemos em Python, legal. Só que o que acontece? Quando eu passei esse script para o cliente que solicitou, eu fiquei pensando, poxa, os testes que eu fiz, eu coloquei as credenciais de acesso dentro desse script. Mas não é interessante a gente ficar compartilhando arquivos, scripts com informações sensíveis. E a credencial de acesso é uma informação sensível, porque se isso cai em mãos erradas, qualquer um pode se conectar com esse usuário e senha, e dependendo do nível de privilégio, né, que tem esse usuário e senha que está no script, pode de repente deletar toda a estrutura de um ambiente, de um sistema. Então a gente tem que ter muito cuidado. E aí existem algumas soluções para estar resolvendo isso, né? Só que antes de eu falar das soluções, eu vou falar uma outra parte do problema. Nesse caso, esse cliente ele só tem um ambiente, produção. Então a gente fez um script no nosso laboratório, que é bem parecido com o que ele tem em produção, e entregou para ele. Só que imagina um cenário onde você tem um ambiente de dev, QA e prod, o que é muito comum hoje devido à adoção DevOps, então a gente está conseguindo criar muito rápido esses ambientes e também a gente precisa desses ambientes para fazer os testes necessários. E aí você cria um script que vai rodar dentro desses ambientes. Então, olha só, para o ambiente de dev, por exemplo, você tem um banco de dados, você tem alguns endpoints de API específico. Para o ambiente de QA, você tem outro banco de dados e você tem outros endpoints de API. Novamente, para o ambiente de prod, você também tem essa variação. Então, para cada ambiente, ele tem os seus próprios componentes. Como que você vai replicar esse script? Você vai estar, por exemplo, criando 3 scripts, um automação dev, automação QA, automação prod? Não faz muito sentido. Particularmente eu não gosto, porque qualquer alteração que você faça em um desses scripts, você vai ter que fazer em todos. E quem garante que você vai lembrar ou que a pessoa que vai ficar responsável depois que você desenvolver esse script vai lembrar de fazer essas alterações? Isso pode ser um erro que pode te trazer muitos problemas. E como que a gente pode estar resolvendo isso, né? Então, a gente vai falar da jornada de uma pessoa que está começando agora, para uma pessoa que já tem um pouco mais de conhecimento ou está assistindo esse vídeo aqui para estar resolvendo esse problema de uma forma simples. E o problema qual que é? Proteger os dados sensíveis, né? Então, se você já está até agora curtindo esse vídeo, faz o seguinte, já deixa o seu joinha aqui, não esquece, aperta aqui, ó, tem um botãozinho de joinha assim, aperta no curtir, porque só dessa forma
o YouTube vai entender que esse é um conteúdo bom e vai estar entregando para mais pessoas. Caso ele não entenda que é um conteúdo bom, ele não vai entregar e provavelmente nem o próximo vídeo você consiga ser avisado que saiu, tá? Mas vamos lá. Vamos voltar aqui. Eu tenho certeza que você já curtiu aqui. Percebi que você já curtiu. Então, no começo, quando a gente começa a desenvolver alguns scripts, a gente faz de forma simples, né? Cria as variáveis para poder estar reutilizando essas informações dentro do próprio código, só que os dados ficam disponíveis ali no nosso script, assim como aconteceu inicialmente nessa atividade que eu tive com esse cliente. E aí, uma solução é você receber a passagem de argumentos do usuário. Então, você pode utilizar um input, ou você pode utilizar o sysarg para estar recebendo os argumentos de usuário, porém, essas duas formas ainda são um pouco manual. E dependendo de como vai ser executado esse script, acaba se tornando inviável passar esses parâmetros. Só que existe uma outra forma que vai ser totalmente automática, que é quando você começa a trabalhar com variável de ambiente. É isso mesmo. Quando você consegue trabalhar com variável de ambiente, cada ambiente que eu comentei que vocês devem criar o prod, ou até mesmo se você só tiver um ambiente de prod, na maioria das vezes esse ambiente já vai ter as variáveis de ambientes exportadas ali no SO, disponível para todo mundo. Mas, Robert, eu não sei nem o que são variáveis, quanto mais o que são variáveis de ambiente. Será que você pode me explicar? Claro, então vamos lá. Vamos fazer o seguinte, vamos entender. Antes de a gente continuar falando das variáveis de ambiente, vamos entender o que são variáveis, né? Eu deixei aqui uma anotação. Variável, né? Uma variável é uma identificação de uma localização na memória RAM que é utilizada para armazenar um valor em memória temporariamente para ser utilizado durante a execução do nosso código. Então essa é uma definição que nós tiramos do treinamento Python DevOps, onde eu explico para os alunos como trabalhar com variáveis. Inclusive, o link está aqui na descrição, caso você queira ver como que funciona, o que tem de ementa. As inscrições estão abertas, eu vou deixar o link aqui para você estar acessando, tá? Então, retornando, isso são variáveis, né? Então, novamente, variável é uma identificação de uma localização na memória RAM que é utilizada para armazenar um valor em memória temporariamente para ser utilizado durante a execução do nosso código. Ou seja, eu coloco lá em cima no meu script URL, usuário, senha. Já tenho as informações da API e reutilizo em todo um código. Só que essas variáveis que eu coloquei em memória, né, é durante a execução do script. E elas ficam expostas, essas credenciais, nessas informações sensíveis. E é aquilo que a gente quer resolver. Já as variáveis de ambiente são o seguinte. Variáveis de ambiente são aplicadas diretamente no sistema operacional. Elas são utilizadas para controlar a execução de processos e aplicações. Só que não é nenhuma definição que eu achei na internet. Porque quando a gente procura essas informações na internet, é muito complicado entender porque não está relacionado à nossa realidade. Então, se você procura a definição formal de variável de ambiente, é uma variável que está no ambiente, que controla a execução e é utilizado por executável, etc. e tal. Quem é de infraestrutura talvez não está acostumado com esses termos de desenvolvimento, de como vai executar um software, uma aplicação. A gente às vezes nem está preocupado com isso, né? Mas agora chegou o momento de se preocupar. Então, por isso que eu estou tentando trazer de uma forma mais simples, uma forma mais didática para você estar entendendo. Então, uma variável de ambiente, pessoal, é aquilo que você subiu o sistema operacional, você conectou nele, aquela variável já está disponível para você. E aí nós temos a variável que está disponível para todo o ambiente e nós temos as variáveis de usuário, que geralmente está dentro ali do profile, do seu perfil do seu usuário. Alguns exemplos de variáveis de ambiente que nós já conhecemos é o path. Tanto no Windows, no Linux quanto no Mac, o path é o caminho onde nós vamos ter basicamente os nossos executáveis. Então, se você for abrir, por exemplo, eu digitar aqui code no meu terminal do Mac, ele vai aparecer o VS Code. Por quê? O code está dentro lá do path. Então, como ele está dentro do path, eu não preciso passar o caminho completo para acessar essa aplicação. Então, tudo que está no path a gente consegue digitar em um único comando de forma resumida. Temos a outra variável que é o home, ou seja, essa variável home, ela armazena o diretório que tem o perfil daquele usuário que está logado na máquina. Temos também a variável hostname, por exemplo, que retorna o hostname daquela máquina. Então, olha só, quando tem alguma aplicação, quando tiver alguma aplicação que ela precise saber o hostname da máquina para fazer algum arquivo de configuração, por exemplo, ela consulta essa variável hostname. E aí nós temos também o PWD. Quando a gente digita PWD no Linux ou no Mac, por exemplo, ele retorna o diretório atual.
e esse diretório atual tem o diretório anterior, também a gente consegue utilizar alguns comandos, entre outras variáveis que estão disponíveis. Então, a dica aqui é o seguinte: sempre que você precisar proteger informações sensíveis dentro do seu ambiente e você for fazer um deploy, como eu posso dizer, um deploy mais automático, que você deixe realmente esse script rodando em um servidor e não seja um usuário que vai chamar a execução desse script, eu recomendo que você utilize variáveis de ambiente. Nem que você tenha que exportar essas variáveis antes da execução desse script, deixar lá um cron, por exemplo, colocando essas variáveis, ou alguma aplicação que defina as variáveis, ou você colocar no perfil do usuário para que essas variáveis já fiquem ali armazenadas naquele sistema operacional, e quando você colocar um script, ele já vai rodar de forma natural. Então isso você vai ganhar muito tempo, muita flexibilidade e, consecutivamente, muita segurança no seu código. Então a dica é: utilize variáveis de ambiente no seu código em Python para você deixar ele mais seguro e mais flexível. Beleza? Então, um vídeo curto, um vídeo um pouco mais explicativo, mas que tem o objetivo clarear a mente de vocês, porque eu sei que quem está começando a programar ou não está acostumado com programação, trava exatamente em como resolver um problema sem ter nenhum tipo de referência. E na maioria das vezes esse não é um problema tão grande, mas é um problema que acontece. Em algum momento alguém vai te cobrar sobre essas credenciais de acesso que você deixa no seu script. Então, se você deixa credencial de acesso lá, usa a variável de ambiente que vai resolver o seu problema e você não vai ter que ficar prestando contas para o time de segurança. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, já faz o seguinte: se inscreve aqui no canal e ativa as notificações. Por quê? Dessa forma, se você ativar as notificações, o YouTube vai te avisar toda vez que eu lançar um novo vídeo e você vai ficar por dentro de muito mais conhecimento. Pega o link desse vídeo, compartilha com seus amigos, porque quanto mais gente chegar, mais gente assistir, mais gente curtir, o YouTube vai entender que realmente é um conteúdo relevante e vai estar entregando para mais pessoas. Então, espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Robert Silva e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!